Eu sou oriundo de família de pequenos agricultores com tradição arrozeira, certo? Sou de uma família de 6 irmãos e desses 6 só eu fiquei na agricultura. Os outros todos viveram a sua juventude ali na década de 70 e um momento que a cidade estava apelando, chamando, né, para, enfim, abandonar a agricultura e desempenhar funções de construção civil, de comércio. E eu também tive com o pé no estribo para vir para a cidade, mas aconteceram coisas que me fizeram pensar e assumir que a agricultura era o meu lugar, né? E então, a partir daí, eu abracei a ideia de ficar na agricultura e não questionei mais. Passei por crises, plantando arroz, né? A lavoura arrozeira, costumeiramente, ela passa por crises. E na crise ali por 80, 90, 94, 93, 94, a bola da vez para sair da agricultura arrozeira, orizícola, era o meu tamanho de agricultor, porque esse é um processo, né? Essas commodities, vamos dizer assim, o girar da economia volta e meia, periodicamente, exclui alguns atores desse cenário. E os que saem, o girar da economia tira para a margem os mais desenraizados, ou seja, os mais pequenos, os que não têm terra, enfim, ou que carece também de uma vontade maior de continuar, né? Então essa crise da lavoura arrozeira de 93, 94 era eu. Mas eu, já com 38 anos, não queria vir para a cidade naquele momento, sem estudo, ser um servente de pedreiro, talvez. Mas eu queria... Desculpa eu te interromper, tá? Eu quero voltar nesse ponto, só que ficou faltando um pontinho antes. Diga. Que eu acho que é muito especial. Que era naquele momento que tu falavas do que tu te decidiu, o que fez tu decidir em ficar lá na tua juventude e não vir para a cidade naquele momento, antes dessa crise, antes dessa época. Pois é, então... no campo a gente encerra o ciclo, o ano agrícola ali por maio, junho, julho. E entre 20 e 22 anos, por 2 invernos eu estava pronto, decidido de sair e vir para a cidade. E na primavera do segundo ano, eu estava trabalhando, lavrando terra. E primavera, ar seco, a natureza florida, aroma nos ares, as mirtáceas exalando perfume, e eu fazendo aquela tarefa, né? Fazendo aquele trabalho de lavrar terras. Eu me emociono sempre que falo disso. Eu estava trabalhando e parei, maravilhado, encantado
pela satisfação, plenitude naquele momento. Eu parei, desci do trator, dei uma volta em roda e decidi, e isso foi uma decisão que veio, não precisou mentalmente tomar essa decisão. Ela veio e eu senti e decidi que aquele é o meu lugar. Aquele era o meu lugar. E eu, quando decido coisas, quando tomo essas decisões, são inquestionáveis para mim. Eu não questiono elas alguns meses depois e reviso as posições. Não. Então isso é que me fez ficar na agricultura. Sabe que a ideia de fazer tu falar sobre esse ponto, a gente voltar um pouquinho no tempo, né, que a gente já estava lá em 96, era exatamente dessa importância. A ideia não era que fazer tu te emocionar, mas é emocionante por si só, né, minha mesa? A hora de tomar essa decisão para um jovenzinho de 22 anos, e que decisão sábia, eu acho, né? Com certeza, isso. E o mais legal é isso, não veio da razão, porque a razão o cara disse, não, vou viver bem aqui, vou ganhar vida, ou vai ser mais cômodo aqui, ou mais cômodo lá. Isso não é o que interessa é o que vem do coração, né? E eu acho espetacular que falta muita gente se mover por coisas do coração hoje em dia, já que a gente está tão racionalizado, né? E isso empobreceu muito o mundo, né, Juarez? E eu acho que a gente tem... E outra coisa que eu queria aproveitar é que muita gente na nossa audiência não tem noção do que, ou não tem certeza do que é commodity, né? Então é importante dizer que esses produtos que são controlados pela indústria de forma indireta, ou seja, interessam à indústria, como a soja, o trigo, o arroz, eles são controlados pela Bolsa de Nova York, por coisa. Então eles fazem um preço mundial que é apenas do interesse da indústria. E nada tem a ver com os custos de produção, com os interesses dos agricultores nos diferentes lugares do mundo. Então isso quebra pessoas, isso é extremamente injusto. E esse é o sistema convencional, que as pessoas estão sempre endividadas, os agricultores, sempre devendo, sempre tem que plantar e buscando negociar dívida e outras coisas, né? Enquanto que a agricultura orgânica, e vamos deixar para ver, ela está fora dessas commodities e tem que se manter. Isso é muito importante. Como ela é um produto especial e tal, e a indústria, obviamente, com o crescimento da orgânica no mundo, a indústria vai tentar controlar também o preço, e aí seria uma escravatura também para os agricultores orgânicos, mas isso a gente vai continuar lutando, né, Juarez? Com essa questão do conceito, Juarez, que o milanês traz de commodity, então ele faz o nosso ponto de virada aqui, daquele momento da tua juventude, voltamos então para aquele ponto que tu estavas avançando, das dificuldades que são encontradas, né, durante a produção e durante o caminho. Vamos falar um pouquinho então sobre esse caminho, né, antes de nós chegarmos no ponto final, ou no ponto que nós estamos agora, que não é o final certamente, mas voltamos a falar então daquele de 96, as dificuldades que tu encontraste durante o teu trajeto. Curiosidade, Juarez, tu começaste pelo orgânico ou pelo biodinâmico? Eu comecei pelo orgânico, pelo ecológico, a gente entendia como ecológico, né? Com 8 anos de agricultura ecológica. Explica também, aproveita e explica o que é ecológico, que as pessoas têm muita curiosidade de saber. Então, de 15 anos para cá, o conceito de orgânico tomou, digamos assim, sobrepujou a expressão ecológico. Mas eu sou, né, digamos assim, filho dessa política toda de criação e de instalação da feira que a cooperativa Colmeia introduziu. E a gente entendia que ecológico era superior ao orgânico, porque ecológico é postura do agricultor, da família do agricultor, de respeito por todo o ambiente que ele detém e o outro também, e os outros também. E o orgânico ele já
já era mais objetivado a produção, né? Então eu não me entendia como agricultor orgânico, eu me entendia como agricultor ecológico, esse que pulsa, né? Que pulsa com a natureza, nas suas estações, no calor, no frio, na chuva e na seca. Né? Importante o que você está dizendo, porque a gente começou o movimento ambientalista como ecologistas, né? E veio esse estrangeirismo nos anos 90 de mudar para ambientalista, né? Mas isso, na verdade, é uma influência do inglês, o que é ruim, né? Porque ecologista diz muito mais, né? Eu acho que, como agricultores ecológicos, vocês existem e mantêm, eu acho espetacular, porque agricultores orientados pela ecologia e não simplesmente orgânico, que seria o agricultor que não usa agrotóxico, que não usa químicos, adubos químicos, mas é muito mais, é respeitar o entorno, né? É bem legal isso aí, importante que tu chamasse a atenção. Hoje em dia tu te considerarias, além de produtor, um ecologista também? Sim. Seria a postura que rege, né? Que rege a produção, né? Porque é isso. Eu muitas vezes me enredo nas bombachas, como diz o gaúcho, por seguir esses princípios. E aí eu digo me enredo porque demoro mais para plantar, planto tarde, o inverno chega e o arroz não está maduro. Mesmo quando entra o mês de maio, os dias ficam muito pequenos e para a colheita de grãos, para a colheita seca, que é a colheita mecanizada de arroz, fica quase inviabilizado. Né? E me diz uma coisa, uma curiosidade, eu não sei se... Mas e quando é que foi do orgânico que tu te transformasse em biodinâmico? Então, com 6 anos de agricultura ecológica, 8 anos de agricultura ecológica, eu fui buscado em casa por amigos, novos amigos, digamos assim, para participar de um curso de preparados biodinâmicos. E aí eu passei 3 dias nesse curso e fui depois visitar a cultura de arroz do João Volkmann. E achei interessante, boa sanidade da lavoura. Mas ficou assim, porque para quem sai da agricultura química e vai para a agricultura ecológica, ele carrega ainda um ranço de que a gente tem que carrear, tem que trazer materiais de fora para o ambiente de geração de alimento. E quando se estuda a agricultura biodinâmica, a gente é levado a pensar e entender que não é preciso isso. É preciso sim a gente criar condições da terra se autorregenerar. Então, os aprendizados da biodinâmica levou um tempo para eu de fato acreditar. Eu passei a usar, mas ainda não sentindo, não percebendo o resultado. No 3º ano é que caiu a ficha. E de que forma que caiu a ficha para mim? Que os preparados biodinâmicos estavam cumprindo uma função na minha lavoura. Quando eu percebi que a terra estava confiando em mim. Até ali era uma relação desconfiada, que é a relação da agricultura química.
é uma relação que as partes não confiam uma na outra. É verdade. O intervencionismo, né? Passa por cima, atropela o outro, né? Sim. Que legal esse teu relato, é muito importante. Só para ajudar as pessoas que estão ouvindo, a agricultura biodinâmica, ela nasceu na segunda metade do século XIX, com o Steiner. Então ela é a agricultura orgânica que me conste mais antiga que existe. Só que ela agrega a tudo isso que nós estamos falando, a ecologia, que é uma ciência da metade do século passado, então a outra é da metade do século retrasado. Ela agrega também energia, ciclos lunares, toda uma sabedoria ambiental antiga que é absolutamente revolucionária, que o Juarez é a testemunha mais importante aí disso aí. Mas que relato, né? Esse relato assim, ó, que vai ficar gravado aqui no canal da Agapan, no canal Mesa Verde. Gente, só isso já vale o like, vale a curtida, vale a inscrição no canal, né? Vale o compartilhamento. Vocês podem fazer corte, sabia? Quem tem um telefone tem várias formas de fazer cortes desse conteúdo. Pode fazer livre, tá liberado, usa como quiser. Né? Dá para gravar tela, dá para postar em vários lugares, dá para pegar o link. Olha o conteúdo desta fala que o Juarez traz aqui no Mesa Verde. É uma lição que vocês não vão ver em outro local. É vida misturado com ciência e com experiência agrícola misturado com vida. Não tem nada mais precioso, né? Eu acho, e eu afirmo e eu apregoo que este é o aprendizado da terra, do envolvimento verdadeiro com a terra. A gente relaciona-se amorosamente com ela e ela nos dá todos os insights, todos os ensinamentos e de maneira a respeitar mais e mais. Isso, essa é a verdadeira, né, Milanesa, a verdadeira conexão com a terra. Aquela conexão que vamos nominar hoje o Ailton Krenak, o Copenau, há vários outros representantes conhecidos atualmente dos povos ancestrais tiveram, né, de formas completamente diferentes, mas todas elas legítimas. Porque não é uma... Importante, eu quero frisar, porque o Juarez trouxe a coisa mais importante do mundo. Não é uma conexão da razão. A razão é explicação, é ritual, é coisa. Isso tudo é muito bonito, mas é uma conexão do coração. E essa é igual para qualquer cara, qualquer inuí no norte do planeta, qualquer povo da Patagônia, quando ele se conecta é o sentimento. E este é universal, humano e quem sabe até de todos os seres vivos, né? É isso aí. Essa conexão com a terra, eu acho que é com a vida, né? A terra e a vida. O lema da Agapan, né, Juarez, tu sabes? É a vida sempre em primeiro lugar. E essa conexão, que não é uma reconexão, é tentar nunca se desconectar da terra. Isso é uma maravilha. Gente, é emocionante. Para quem está acompanhando aqui ao vivo, está vendo um celularzinho na terra ali, é o celular da Adriane Bertoglio Rodrigues, que está fazendo aqui a cobertura e ela está coordenando também, nos ajudando a coordenar a produção do Mesa Verde, ela que é diretora de comunicação da Agapan, e a gente agradece então muito a Adriane, que está aqui hoje fazendo essa cobertura, Mariângela também, que é remota, a Camila e o Francisco, né? Hoje eles não estão por aqui, mas nos ajudam na produção. Para a gente encaminhar então, Juarez, nesse bloco, a gente já está chegando ao final, olha como passa rápido, né? Meia hora aqui de conversa e o tempo já passou. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão sobre a FAI, né? Para quem ainda não conhece, ou mesmo para quem frequenta a FAI e não sabe exatamente o que é a FAI, o que é a Feira de Agricultores Ecologistas, essa feira fundada de uma forma inédita, né? Lá em 89, qual é o espírito da FAI? O que é a FAI? O que são os produtores da FAI? O que precisa para ser um produtor da FAI e para criar esse grande grupo que existe aqui? Bueno, então, falar da FAI, né? Eu acho que a FAI é uma criação maravilhosa, né? Desse encontro de agricultores e parceiros urbanos, onde
As pessoas da cidade que vêm aqui comprar, elas não vêm só comprar, elas vêm compartilhar, elas vêm partilhar as suas sensações e cruzar, ouvir, captar as sensações dos agricultores, das suas vivências lá junto à terra, da semana, do ciclo da colheita e as suas impressões. E eu acho que essas impressões que os agricultores trazem nas mãos, junto com as pérolas que produzem, é que produz essa transformação, né? As pessoas que chegam com a luz que desenvolveram, né, com o uso do alimento que esses agricultores produzem, não só esses, todo agricultor que está envolvido nesse processo de geração, vamos chamar de comércio, mas isso é um encontro cultural, né? Todo parceiro urbano que vive isso, ele traz essa luz que esse alimento tem e mostra isso para os agricultores e diz coisa para os agricultores que eu gostaria que todo agricultor, aquele que está lá nos recantos mais longínquos, pudesse ouvir, pudesse perceber a importância que ele tem por produzir alimento, né? E que fosse gratificado com isso e não só esperar a remuneração, o pagamento monetário, né? Então, isto é a impressão que eu tenho, que é o espírito da FAI, né? E a nós agricultores é indispensável essas trocas, porque vão regulando o ponto, né? Vão orientando para onde a gente deve ir, o quanto deve pintar, né? Quanta tinta, mais ou menos, né? Enfim, para a nossa vida e para o exercício lá no organismo agrícola. Não sei se eu respondi na íntegra a tua pergunta, mas... Não, eu acho que não foi na íntegra. Foi além, muito além da íntegra. Juarez, maravilha. Essa feira é importante a gente lembrar que é a avó, né? Que é uma feira avó das outras feiras. Sim. E que é avó literalmente porque os agricultores tiveram seus filhos, criaram dentro da feira e hoje esses filhos já têm filhos e estão criando também dentro da feira. Então é muito emocionante olhar 3 gerações, né, de agricultores aqui dando qualidade de vida para o resto da população. E para eles mesmos também, né? Importante. Então tá, a gente vai encerrando o bloco por aqui. Juarez, muito agradecido mais uma vez pela tua participação. E a gente segue aqui fazendo as trocas e aprendendo muito com vocês aqui na FAI. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e te deixo aí para tuas palavras finais, então. Agradeço essa oportunidade, que são oportunidades onde a gente pode expressar o que sente, o que elaborou durante a semana, durante os meses anteriores e até mesmo as dificuldades que está sentindo. São nesses espaços que a gente consegue externar. Muito agradecido a tu, Everton, ao Milanês, enfim, e a esse dia bonito de outono. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, gente. Essa é uma produção, então, com apoio da FAI e da Agapan. E fica com a gente que a gente segue aí já